Boa noite a todos. Estou extremamente honrado de vir aqui espontaneamente na Câmara de Vereadores. Para mim, isso é uma novidade, que é o primeiro pronunciamento que faço nessa Câmara. Na Câmara antiga, eu tive a grande satisfação de ser nomeado cidadão de Cachoeirinha, coisa que muito me orgulha, e me considero um cachoeirense de coração e agora como secretário também fixo aqui em Cachoeirinha. Gostaria de agradecer também, na pessoa do nosso presidente Nelson Martini, a todos os vereadores que aqui se compõem essa mesa, a todos os presentes, pessoal da Secretaria da Saúde, nossos secretários, e poderia citar as duas secretárias que aqui eu vejo, que é a Elisa Mara e a Loreni, e todos os outros que aqui se encontram. Dentro do meu histórico como médico, não foi a primeira vez que fui convidado para ser secretário da Saúde. Nunca aceitei, porque não tenho cores partidárias, não sou médico por convicção, sou empresário por convicção, mas nunca pensei em ser secretário da Saúde. Com a minha aposentadoria do Ministério da Saúde, e sendo cidadão cachoeirense, após vários meses convites do Vicente, numa noite, com a minha esposa, ela disse para mim, ela que sempre combateu que eu trabalho demais, ela disse assim, mas tu tem que fazer alguma coisa por Cachoeirinha. Cachoeirinha, tu iniciaste a tua vida no PAN, ao lado da prefeitura, coisa que eu falei que muito me honra ter tomado chimarrão com Medeiros, eu gurizão, recém-formado, passei no concurso público federal, fui nomeado cardiologista no PAN, tomava chimarrão com o tio do Maurício, e também o primeiro credencial que foi me ofertado, que era um credencial de ergometria, foi com o pai da Letícia, que trabalha comigo hoje na Secretaria da Saúde. Fui descobrir depois, né, que é o Volney Gomes. Então, isso me honra muito, porque eu via no Medeiros um símbolo de honradez, um símbolo para mim, aquilo me marcou muito, de um cidadão honesto, e vale aquela máxima do sindicato que eu tenho para mim, do sindicato médico. Gente, a verdade faz muito bem à saúde. Quem não teme, não pode enfrentar o que quiser. Eu nunca temi ninguém, graças a Deus, porque eu tenho a verdade como um dos meus pilares para ir em frente. Então, assumi a secretaria e disse para o Vicente, isso para mim é uma missão de retribuição à cidade que eu tanto amo, que é Cachoeirinha. Vindo como uma missão, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ser igual. Se eu for igual atualmente às condições em que se encontra a secretaria, não por problemas da secretaria, mas por problemas externos e até problemas internos de contingenciamento financeiro, de contingenciamentos de reposições que o governo federal e o governo estadual não estão fazendo, fizeram com que eu tinha que fazer a diferença em cima de 4 pilares, que são meus pilares, que me fizeram ter muito sucesso na Unimed de Porto Alegre, quando eu fui diretor por 9 anos, coisa que muito me orgulha, que são ideias, pessoas, processos e resultados. Quem não buscar uma dessas palavras, sem dúvida nenhuma, vai ter muito problema para explicar ou muito problema para levar qualquer projeto adiante. E dentro disso foi que entra a minha máxima, que eu sempre digo, gosto de efetuar frases, né? E a minha frase predileta é: tenha coragem para mudar o que precisa ser mudado. Tenha paciência para aceitar o que não pode ser mudado. Agora, ter sabedoria, que é o que é muito importante, de saber o que é uma ou outra coisa. Muito bem.
Quando assumi a Secretaria da Saúde, eu brinco com todo mundo que eu entrei na Secretaria pela porta da frente e depois de 1 hora de reunião me deu vontade de me jogar pela janela. Eu disse, pá, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, ao ver e hoje conhecer grande parte da equipe da Secretaria da Saúde, aquilo me entusiasma todos os dias, fazendo com que eu vá para a Secretaria e que eu trabalhe junto com eles, vendo que grande parte, para não dizer quase a totalidade, mas grande parte dos funcionários, tanto concursados como CC, são extremamente comprometidos com o bem público. O meu modo de ser como gestor sempre foi calcar em cima da verdade e agregar. Agregar, fazer com que a minha posição não seja uma posição do Amir, mas seja uma posição de grupo, uma posição da secretaria. E isso, gente, não se compra, se conquista. E as pessoas me conheciam como cardiologista. Alguns, e aí eu posso citar o Dornelles, que trabalhava comigo no PAN, o Nicola, que trabalhou sempre comigo até na Unimed, eles me conhecem de mais tempo, mas outros não me conheciam. Então eu tive que galgar essa confiança através de missões e principalmente ouvir e a partir daí começar a implementar as mudanças que eu achava necessário. A Secretaria da Saúde é uma mini prefeitura, ela detém quase 25% do orçamento geral da prefeitura. Cada unidade, o que eu vi foi que cada unidade era independente. Cada unidade da Secretaria da Saúde fazia o que achava que deveria ser feito. Muitas corretamente, muitas incorretamente, fazendo com que tudo se embaralhasse. Unidades básicas de saúde com procedimentos diferentes, ESFs mais organizados até por um parâmetro federal, seguindo um caminho, mas um caminho solo, né? O posto 24 horas, que é aqui capitaneado pelo Boric, não sei onde é que ele está, o Boric, o posto 24 horas, a primeira sensação que eu tive depois que eu visitá-lo, eu visitei o Boric, eu disse assim, Boric, o 24 é um Concorde andando a 5.000 metros de altura, sem gasolina e prestes a cair. Por quê? Porque não tínhamos orçamento, é um posto que foi muito bem realizado, não tem verba que sustentem, né? Os médicos, eles, tanto os pediatras como os clínicos estavam completamente dispersos, a enfermagem também, e ali necessitaria realmente, não uma gestão, mas uma gestão maior da Secretaria da Saúde que fizesse com que o 24 horas fosse resgatado desse voo solo e continuasse prestando esse serviço monumental que ele presta para a cidade. Muito bem. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção também quando eu entrei na Secretaria foi os carros que eram destinados para cada setor, sendo que os motoristas todos eram da Secretaria da Saúde. Então, com tudo isso, eu cheguei a uma lógica perversa, que é a lógica da falta de produtividade em função de cada um estar tentando fazer o seu melhor sozinho e não em grupo. Por que isso? Porque analisando todos os dados do Ministério da Saúde, eu vi que o Ministério da Saúde, como qualquer peça de orçamento, ele tem um bolo. Tem pessoas que são diabéticos e não comem bolo, ou comem muito pouco. Isso resta mais para as outras pessoas. E quando a Secretaria, o Ministério da Saúde vai repartir novamente esse bolo, ele automaticamente já dá a peça ou a partilha, a parte das pessoas que comem mais. Cachoeirinha hoje, por não ter uma produtividade declarada e muito bem alicerçada, cada vez mais tem menos parte no bolo do Ministério da Saúde. E a Secretaria da Saúde cada vez mais entra no caixa livre da Prefeitura. É óbvio, cada vez precisamos mais recursos, buscamos no caixa livre e cada vez menos o Ministério da Saúde nos dá recursos. Por quê? Porque a gente não tem projeto e também não temos uma produtividade que faça com que todas as nossas unidades hoje receba somente o mínimo do que poderia receber muito mais. E esse trabalho é que está sendo feito exaustivamente, para que a gente possa receber mais e a gente possa comprovar
a nossa produtividade. Veja bem, eu tenho horror à estatística na área da saúde, porque muitas vezes ela não traduz o que é realmente feito. Eu sempre dei um exemplo, que às vezes um médico atender 4 pacientes muito bem, estatisticamente ele é muito melhor do que quem atende 20 pacientes no mesmo tempo e atende mal. Então, a estatística tem que ser muito bem vista pelo lado da qualidade do atendimento e principalmente do que é oferecido naquele local. Muito bem. Então, com isso, nosso primeiro projeto, sem dúvida nenhuma, foi reorganizar toda a secretaria, com adequação, iniciamos pela readequação de espaços e principalmente a readequação das estruturas, né? Foi falado muito aqui no posto sítio. O posto sítio é um posto com baixa produtividade, é um posto que tem um clínico, tinha um clínico, esse clínico atendia 8 horas por semana, 4 pacientes por hora. Se ele atendesse as 4 pacientes por hora, que eu, como efetivamente atendia, no máximo atenderia 32 pessoas por semana, ou seja, 128 pessoas por mês. Não tem mais que nenhum clínico, tinha mais um pediatra e 2 ginecologistas. Este clínico que atende no 24 horas, estava saindo porque faz parte de uma cooperativa que foi contratada pela Secretaria da Saúde há um tempo atrás, ao qual eu não compactuo. Não compactuo por quê? Porque recebe muito da prefeitura e paga pouco aos colegas, aos médicos. Então, isso eu acho extremamente inadequado. Então, comecei a retirar a cooperativa das UBSs e retirar do centro de especialidade e também, por fim, agora, do 24 horas. Muito bem. E também, por que o CIT foi escolhido? Porque na iminência da saída dessa clínica, na iminência, que já saiu, por sinal, na iminência da aposentadoria do Dr. Assis, que é um ginecologista muito importante aqui na comunidade, pela reordenação, pela reforma que foi feita no posto Coab a 600, 400, 600, 650, eu não medi com uma fita métrica, mas muito perto do CIT, e também a não condição de aumento necessário do posto CIT, já que não havia ou não há projeto para esse posto ser aumentado lá no Ministério da Saúde, porque esses postos geralmente são aumentados com dinheiro público federal, nós resolvemos brindar o posto CIT com uma central de odontologia e transferir os médicos restantes desse posto para a unidade Coab. Então, hoje na Coab, que é um posto reformado e que tem condições hoje de atendimento de 3 consultórios, com 4º consultório em stand-by, salas de consultas de enfermagem, salas de imunizações, toda a estrutura que uma UBS necessita para que eu possa credenciá-la junto ao Ministério da Saúde e possa ter um retorno maior. Não adianta eu ter várias salinhas que são UBS, porque isso não é nem levado em conta pelo Ministério da Saúde, eles não repassam um pila, mesmo que eu possa mostrar que ali são atendidos, como foi dito aqui, 800 consultas, o que não é uma verdade. Muito bem. Além disso, além do posto CIT ser readequado, passando a parte médica que restaram para a Coab, ali no posto CIT nós vamos iniciar com um centro de odontologia da região sul de Cachoeirinha. Tem um na região norte, nós vamos fazer uma na região sul. Por que tem que concentrar os odontologistas? Porque a gente viu que onde eles estão concentrados, que é um posto que tem concentração de 3 odontologistas, a performance e a produtividade é muito maior. Por que isso? Porque um dentista, um técnico de odontologia e um administrativo, se faltar um deles, a cadeira para. Quando tu tem 2 ou mais cadeiras juntas, e preferencial de 3 cadeiras com 4 odontologistas para ocupar o tempo, nós catapultamos um atendimento de 80 atendimentos mensais, que é uma cadeira, para 670 cadeiras mensais com 3 cadeiras. Puxa, isso é importante. Por que é importante? Porque se fechou um convênio com o Ministério da Saúde, fornecimento de próteses.
Cada vez que eu não tiver o trabalho necessário de base para que eu coloque essas próteses, veja bem, prótese não é só fazer extração dentária, tem problemas periodontais, tem que ser resolvido, asepsia, cicatriz, extração dentária, e a partir daí molde, e a partir depois é que vem a prótese. Então existe todo um trabalho de base para uma prótese. Se eu não colocar uma prótese, o que acontece? No mês que vem menos, cada vez vem menos, e aí daqui a pouco nós estamos com 200 próteses, com uma estrutura muito grande e nada, e aí recurso livre da prefeitura novamente para que a gente possa voltar a fazer a roda girar, porque para que a gente seja reconhecido pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, nós temos que fazer volume. Volume não é estatística de atendimento, mas é volume de resolutividade, que é uma coisa que conta muito para o Ministério da Saúde. Além disso, nós temos, existe o posto Camões, que foi muito falado. Inicialmente, quando eu conhecia a verdade do posto Camões, uma das coisas, olha, esse posto tem que ser fechado, porque é um posto na divisa de Gravataí com uma produtividade muito baixa. Mas aí, conhecendo o posto, fui no posto e eu olhei a realidade do idoso, pô, caiu a ficha, até quem deu a ideia numa reunião que nós estávamos, que eu tinha um sonho de ter uma unidade geriátrica, e esses méritos são da Letícia, que a Letícia me disse que Camões tem uma situação de tratamento da assistência social com a geriatria, tem dança, não sei mais o que ali pode ser instalado os 2 geriatras que nós temos, e aí fazer um trabalho com assistência social. Então no Camões, estou anunciando para todos vocês, vai ser um posto, uma UBS referencial em geriatria no município de Cachoeirinha. Eu acredito muito que tratar a pediatria, futuramente nós vamos ter, eu não tenho local ainda, para uma central de pediatria, reunindo também todos os pediatras num local próprio. Então, central de pediatria e a central de geriatria no posto Camões. Muito bem. Além disso, as farmácias. Ninguém falou, graças a Deus, das farmácias, mas as farmácias tinha uma em cada posto. E eu fui conhecer a realidade das farmácias, era lamentável. Por quê? Por culpa dos farmacêuticos? Não, nós só temos 4 ou 5 farmacêuticos na Secretaria da Saúde. Muito bem, e esses farmacêuticos não davam conta de fazer todo o levantamento das medicações por farmácia. Então nós fazíamos de conta que nós tínhamos farmácia em posto. Na realidade, nós tínhamos um monte de medicações vencidas, em que não tinha alguém, porque o farmacêutico não ia, por não ter farmacêutico, não tinha ninguém responsável. Ou era o coordenador, ou era a enfermeira, ou às vezes era a técnica de enfermagem. Além disso, a secretaria estava investindo muito dinheiro na compra de medicações que a farmácia popular dava. E aí, o que nós fizemos? Além de centralizar a farmácia do município na unidade central, nós mantivemos uma farmácia organizada no 24 horas com medicações para um posto 24 horas de urgência e também no posto Betânia. Por que no posto Betânia foi mantida a farmácia municipal? Porque é muito longe. Para mim, foi o município mais longe, com maior distância que eu fui da parte central. Então, nada mais justo que lá, para aquela população da Betânia, se mantenha a farmácia. Muito bem. E dentro dessa expectativa da farmácia, nós diminuímos a compra de medicações que a farmácia popular aí da Flores da Cunha, todas as farmácias da Flores da Cunha dão, ou seja, ofertam à população, e aí nós temos caixa para poder comprar os medicamentos que realmente estão fora da listagem e que todo mundo necessita e que muitas vezes a gente é obrigado a dar via Ministério Público. Né? Então, poxa, se nós temos uma sobra de recursos e o governo federal, através da farmácia popular, dá um tipo de medicação, então não tem o porquê eu ficar comprando enlouquecidamente medicações que são de uso comum da farmácia popular. São pequenas coisas, mas que representam muito para a comunidade.
Foi criada também, está sendo criada e colocando já a central de motoristas, justamente porque se os carros são destinados para cada unidade, nós vamos criar a central de motoristas para que a gente tenha uma agenda em que todo mundo seja contemplado, a vigilância sanitária, a epidemia, os médicos, posto 24 horas, as UBS quando precisam de um carro rapidamente, que não tinha. E nós temos 23 motoristas, não tinha carro e não tinha motorista. Então está criada essa central de motorista que vai facilitar a todos o livre, a ida e a volta, né? Fazendo com que tudo seja mais ágil na secretaria e seja mais transparente também. Muito bem. Dentro dessa esfera de reunificação, fazia-se muito necessário o controle interno. Então, isso é uma coisa que eu já fiz na Unimed e estou fazendo na Secretaria da Saúde. É uma equipe de controle interno para que eu possa, a partir daí, setorizadamente, controlar todas essas unidades e ter uma voz única, ter um pensamento único, uma fala única. Eu não sei se eu estou atrapalhando o tempo. A saúde mental, para poucas pessoas falaram também na readequação da saúde mental. Eu convido todos vocês para que vão, se puderem, a inauguração amanhã do CAPS adulto, que será na rua Aparício Soares Cunha, 128, ao lado do shopping Cachoeirinha, que é um posto, que é uma unidade nova, que foi readequada, saindo de uma unidade pequena para um CAPS bem mais adequado, com um CAD, que é um centro de atendimento diário, que é um hospital-dia, muito adequado para aquele paciente que realmente precisa, porque geralmente esses pacientes que procuram o CAPS precisam de humanização, precisam de carinho, hoje eu entrei e fiquei sentado lá, porque tinha uma entrevista, comi banana, tomei café com as pessoas, e assim, altamente higiênico, bom de sentar com televisão, e eu olhando e dizendo assim, pô, quem dera todos os lugares tivesse um lugar tão humano como é o CAD dentro do CAPS, que está sendo inaugurado amanhã e já está trabalhando. A vigilância, a saúde mental infantil está indo para onde? A saúde mental adulto, também estamos saindo, e a saúde mental adulto está indo para o SEC, a Unidade de Especialidades, pela adequação de espaços. E por quê? Na unidade de saúde mental infantil chove dentro de 3 consultórios. Então, quando chove muito mais que um dia, fecha-se, interdita-se 3 consultórios e para a saúde mental infantil. Então, por isso que nós estamos fazendo essas mudanças. Queria também parabenizar o pessoal da vigilância sanitária, no caso também o combate da dengue, aqui na presença do Gelson, e também fazer que nós estamos fazendo um trabalho muito intenso de marketing e propaganda sobre a dengue voltado à população, e fizemos um projeto de estratificação de riscos por bairro. Então, cada bairro vai saber exatamente qual é o risco que está correndo para ter os ovos da dengue, ter o mosquito da dengue, como combatê-lo, que é principalmente, e trazer a criança dentro da escola aquela mentalidade de vou combater o mosquito porque o mosquito vai me trazer uma doença. Isso é uma coisa que está se fazendo muito intensamente com uma propaganda, uma comunicação massiva, principalmente nos colégios. Muito bem. Dentro disso, está se fazendo um reforço na unidade de especialidades com contratação de psiquiatras, neuroadulto, neuroinfantil e ortopedista. Mas, pasmem, tudo isso é básico. Tudo isso é básico. Isso eu falei há um tempo atrás com Elisamara, numa reunião que a gente teve, num programa excelente, que é o PSE, é o Programa Saúde Escola. Eu não quero mais fazer diagnóstico, eu tenho que também tratar. A partir do SF, das estratégias de saúde da família e da UBS, fica um vácuo, e esse vácuo que é onde se estabelece a real doença, a doença que não é uma doença comum, mas é a doença aquela que a gente tem na família, que é um problema, que é um pepino. Geralmente essas pessoas caem ou no núcleo de especialidade ou no 24 horas. Quando chego nessas duas unidades, pasmem, nós não temos nenhum método diagnóstico hoje eficiente na cidade de Cachoeirinhas bancado pela saúde. Então tudo é encaminhado para a saúde do Estado.
para o Estado. Olha, o Estado vai te solicitar tal exame, vai te solicitar uma colonoscopia. 30 segundos. Tá? 30 segundos. 30 segundos. Então, dentro desse espectro, se criou ou está se criando uma relação entre o posto, o UBS e o posto 24 horas e o Hospital Padre Jeremias. Como é que se faz isso? Se faz com informatização e estratificação de risco. Então, o Padre Jeremias hoje é nosso parceiraço para fazer com que todos os pacientes que não são exatamente do Padre Jeremias vão para o 24 horas e do 24 para as UBS. Eu só consigo fazer isso com informatização, coisa que está se levando a cabo na Secretaria da Saúde, vai fazer com que todo esse método de verificação seja reorientado. E também está sendo criado no posto 24 horas um mini centro diagnóstico com ultrassom, colonoscopia, endoscopia e também biópsia de próstata. Só para terminar, dentro dessa linha que eu falo, a cadeia da saúde, e que todo mundo tem que conhecer na cidade de Cachoeirinha, eu sempre digo que eu tenho esperança de uma melhora a curto, médio e longo prazo. E esperança, gente, é decidir pela vitória, independente dos problemas que nos vêm no dia a dia. Muito obrigado. Pessoal, para mim, gostaríamos de agradecer a sua bela exposição, e que acredito foi esclarecedora para todo mundo. Então, uma boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui nessa casa. Solicito a vereadora Jussara que encaminhe. A partir desse momento, entramos no momento do intervalo.